Então, voltando aqui com o direito internacional, o justnaturalismo, ele também influenciou como que como o direito internacional era formado. E uma das principais modificações é que passou a ser considerado que o direito internacional então tinha uma limitação na criação das normas, e então se as normas não eram criadas mais só pelos estados, não eram criadas simplesmente pelos estados, né? Essas normas também elas passaram a não somente regular passaram a ser considerada, então também tem uma definição aqui do Celso Mello que diz que o direito internacional é um conjunto de normas que regula as relações exteriores dos atores que compõem a atual sociedade internacional. Então, regula as relações entre os atores da sociedade internacional, que não necessariamente precisam ser somente os estados. Então, durante o século XX, passou a ser considerado que o direito internacional não era composto somente pelos estados, além das normas não serem criadas simplesmente pelos estados. Então, dessa forma, o termo direito internacional passou a não ser tão exato para se definir esse conjunto de normas quanto era antes, e passou a ser utilizado novamente direito das agentes. Apesar de que o direito das agentes se tornou inclusive mais adequado para se classificar esse direito internacional atual, porém eles são considerados sinônimos, pode-se utilizar os dois, direito da agência ou direito internacional. Então, o justnaturalismo influenciou bastante na consideração de colocar outros sujeitos pertencentes ao direito internacional além dos estados. Daí um exemplo dos outros sujeitos que passaram a ser considerados primeiro, né, vamos explicar o que é um sujeito do direito internacional. Então, atualmente, vou considerar um sujeito do direito internacional alguém que é capaz de recorrer a uma corte internacional ou ser julgado por ela. Então, um sujeito ele possui direitos e obrigações internacionais. Então, são os estados e são também organizações internacionais, em alguns casos até mesmo indivíduos e ONGs, e movimentos de libertação internacional. Além dos sujeitos, né, na definição do Celso Mello que eu citei, ele fala sobre atores que compõem a sociedade internacional. Então, não somente os sujeitos, mas existem também os atores, que são todos capazes de influenciar relações internacionais. Deixa eu ver se tem alguma coisa sobre isso. Sujeito e atores do direito internacional. Então, os atores seriam qualquer ator capaz de influenciar nas relações internacionais. E então aí entram as ONGs e empresas transnacionais, por exemplo. Não sei, não tem essa divisão aqui no Wikipedia. Mas, então é isso. Além do justnaturalismo, né, ao longo do século XX, tem influenciado a terminologia, que passou então a ser utilizado também direito da agentes, e passou a modificou a formação do sujeito do direito do internacional, trouxe, né, novos sujeitos a serem regulados por esse direito, possuindo também direitos e obrigações internacionais. Além disso, o justnaturalismo influenciou o conceito de soberania, porque ao longo do século XX, a soberania estatal passou a ser relativizada. É importante ressaltar que os estados continuam sendo soberanos, que o princípio do direito internacional é da igualdade soberana. Todos os estados têm a mesma soberania, a mesma capacidade de gerar direitos e deveres. O direito internacional gera direitos e deveres
intensidade para todos, mas essa soberania ela passou a ser relativizada por eles não poderem criar normas, qualquer norma, né? Existia uma limitação baseada na razão humana. Celso Mello também diferencia a sociedade internacional de comunidade internacional. Sociedade, comunidade internacional. Então, sociedade é o que existe hoje internacionalmente, que é uma sociedade organizada de forma anárquica, onde, né, todos têm a mesma soberania, não tem um membro mais importante para regular. E comunidade internacional seria uma comunidade formada por laços espontâneos e subjetivos, laços que unem essa comunidade e que surgem por conta própria, seja pela história ou cultura compartilhada, né, pelos povos da comunidade. Então, existem comunidades, tipo comunidade latino-americana, mas não existe uma comunidade internacional, apesar de alguns tratados utilizarem esse termo, porque seria né, laços que surgem espontaneamente, que são compartilhados, são valores compartilhados por todas as nações pertencentes à comunidade, e os membros não pertencem à comunidade, eles participam da comunidade. Talvez quando houver uma invasão alienígena, abre aspas aqui, essa parte é minha opinião, uma invasão alienígena, então as nações se unam mais, até porque elas vão ter um referencial de uma comunidade realmente diferente, né, culturalmente e historicamente, das comunidades na Terra, das nações na Terra, então faz com que surjam esses laços maiores entre os países e a gente comece a se unir de uma forma mais verdadeira, mais espontânea entre nós. Eu acho que pelo referencial, por ter um referencial realmente diferente, a gente perceba as nossas semelhanças e dê origem a uma comunidade. Pode, claro, que eu acho que também pode ter outras formas de ser formada essa comunidade, talvez com o tempo realmente se forme, mas eu acho que tendo uma invasão alienígena ia ser uma forma mais rápida e mais legal, né, de isso acontecer. Mas então, agora entendendo o que é o direito internacional, existe uma diferenciação entre direito internacional público e privado. Então, tem aqui privado. Só que existem gente que diz que o direito internacional privado não é um direito, porque ele só resolve conflitos quando existem tipo, quando existem exatamente uma sobreposição de direitos internos que podem ser simultaneamente aplicáveis a uma situação. Então, se existe uma compra feita em outro país, e daí tem o direito interno dos dois países que podem ser aplicados a essa compra, o direito internacional privado é aplicado para resolver essa situação. E também é considerado que não é um direito internacional, porque é um direito que é criado internamente pelos estados, e não é privado porque é criado pelos estados internamente para resolver esse tipo de conflito. Mas então, o que é considerado o verdadeiro direito internacional é o direito internacional público. Internacional público. Até tem aqui esse direito internacional quando você digita, porque basicamente é o considerado o verdadeiro direito internacional. Porém, o que a característica de um direito seria, do direito em geral ou de uma ordem jurídica, é a presença de um órgão específico para a criação das normas. Já vou terminar. De um órgão específico para a criação das normas, e esse órgão específico é criado
por uma hierarquia de tribunais com uma jurisdição compulsória para resolver conflitos e um governo com monopólio de uso legítimo da força física, caso uma das normas seja violada. Então, o direito internacional, tem gente que nega que o direito internacional seja um direito porque ele não possui um órgão específico para a criação das normas. Ele não possui os 3 poderes e ele não possui um governo com monopólio para uso legítimo da força física em caso da violação das normas. Porém, o direito internacional possui uma hierarquia de tribunais com jurisdição compulsória para julgar e resolver conflitos. Hierarquia de tribunais com jurisdição compulsória. Jurisdição compulsória, eu não sei direito o que isso quer dizer. Mas hierarquia de tribunais é ok, né? Tudo bem. Mas então, o direito internacional ele possui essa parte, que ele não possui um órgão específico para a criação de normas e um governo para o monopólio do uso legítimo da força física e não possui, na realidade, o que compõe os 3 poderes, que seria o legislativo e o executivo. Mas o judiciário ele possui, porque ele possui aqueles tribunais com jurisdição compulsória. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais do porquê que existe essa negação, dizendo que o direito nacional não é um direito, e vou explicar como que é feito os argumentos de quem defende, no caso, que realmente é considerado um direito, né? Mas quais são os argumentos para que seja realmente considerado um direito, o direito da gente, ou direito internacional. Mas no próximo vídeo, porque já acabou o tempo.